Olá, galerinha, beleza? Estou aqui apontando as atividades que vocês estão me enviando via WhatsApp ou via Google Classroom. Muito bem, estamos iniciando mais uma videoaula de geografia, dessa vez para o primeiro ano do ensino médio. E antes de começarmos, roda a vinheta. Ok, galerinha, o nosso tema de hoje é bastante interessante. Ele trata da origem dos continentes. Então vamos começar por duas teorias que são as mais aceitas na comunidade científica: a teoria da deriva dos continentes e a teoria das placas tectônicas. Então vamos começar com a teoria da deriva dos continentes. Então, a atual configuração dos continentes na superfície terrestre resultou de um processo que levou à fragmentação e ao afastamento das terras emersas, a partir de um bloco único chamado Pangeia. Entre os vários teóricos que defendem a deriva dos continentes, essa teoria da deriva dos continentes, estão Alfred Wegener, que é o principal deles. Alfred Wegener, ele dizia que aproximadamente 200 milhões de anos teria existido um único supercontinente, chamado Pangeia, que do grego significa todas as terras. Esse continente era cercado por um único oceano, chamado Pantalassa, que do grego significa todos os mares. Nessa época, a Pangeia teria iniciado seu processo de fragmentação, dando origem aos atuais continentes. Mas toda teoria ela é baseada em evidências, e Alfred Wegener ele tinha evidências dessa teoria. Qual a principal evidência? A principal evidência de Wegener era a possibilidade de um encaixe perfeito entre a costa ocidental da África e a costa oriental da América do Sul. Se fundamentava também em evidências paleontológicas, paleoclimáticas e nas semelhanças das estruturas geológicas das terras analisadas. O defensor da teoria da deriva dos continentes foi Alexander du Toit, professor da Universidade de Joanesburgo, na África do Sul. Alexander propôs que, na era mesozoica, a Pangeia teria se dividido em dois continentes: Laurásia, que seria a América do Norte e Eurásia ao norte, e Gondwana, que seria América do Sul, África, Antártida, Austrália e Índia juntos, ao sul. As duas partes eram separadas pelo Mar de Tétis. A partir daí, as divisões foram se sucedendo até os continentes atingirem sua configuração atual. Há mais ou menos 130 milhões de anos, a América do Norte separou-se da Eurásia. Há mais ou menos 125 milhões de anos, a América do Sul começou a se separar da África, formando o Oceano Atlântico Sul. A Antártida e a Austrália se afastaram da África, formando o Oceano Índico. Há aproximadamente 65 milhões de anos, a Índia soltou-se da África e chocou-se com a Eurásia. Do choque surgiu a Cordilheira do Himalaia. Com o isolamento das águas do Índico, formou-se o Mar Mediterrâneo. Bom, mas surgiu uma pergunta que Alfred Wegener não conseguiu explicar. Qual era essa pergunta? Por que os continentes teriam se movimentado? Quais forças fizeram com que a Pangeia se separasse? Então, essa pergunta causou uma descredibilidade na comunidade científica e, por um tempo, a teoria de Wegener ficou esquecida. Aí que entra a teoria das placas tectônicas.
A possibilidade de ter havido uma deriva dos continentes voltou a ser considerada quando novas técnicas foram desenvolvidas e utilizadas na fabricação de equipamentos como o batiscafo, que é um pequeno submarino que explora a profundeza dos oceanos, e o sonar, que é um aparelho que capta o eco do fundo dos oceanos. Esses equipamentos permitiram conhecer melhor o fundo dos oceanos. Em 1960, os geólogos americanos Henry S. e Robert Dyess conseguiram a explicação para o que tanto intrigava Wegener. A resposta estava no fundo dos oceanos. Por isso, suas conclusões expressas a seguir foram chamadas de teoria da expansão do fundo dos oceanos. Então, essa teoria se baseia da seguinte forma: as rochas do fundo dos oceanos são de formação mais recente do que das bordas continentais. Ao longo das cordilheiras submarinas, as chamadas dorsais oceânicas, abrem-se fendas por onde passa o material magmático, que após resfriar-se, forma uma nova crosta, causando a expansão do fundo dos oceanos. Existem diferentes tipos de limites entre as placas tectônicas, o que permite que verdadeiras esteiras rolantes sejam responsáveis pela movimentação das placas tectônicas. Assim, a retomada das ideias de Wegener sobre a deriva dos continentes e as descobertas sobre a expansão do fundo dos oceanos permitiram a elaboração da teoria das placas tectônicas. Então, segundo a teoria das placas tectônicas, o planeta Terra é formado por essas placas tectônicas que estão sempre em movimento. Mas isso não acontece da mesma forma. Daí podemos considerar três tipos principais de limites entre placas tectônicas. São os limites convergentes, divergentes e transformantes. Há pontos onde as placas se encontram e colidem, os chamados limites convergentes, ou podemos chamar também de zonas de subducção. Nesses limites, uma das placas mergulha por baixo da outra e retorna à atmosfera. Já nos limites divergentes, as placas estão em processo de separação. O magma vindo do interior da Terra causa o afastamento das placas tectônicas e, consequentemente, a formação de uma nova crosta oceânica. Já nos limites transformantes, as placas deslizam horizontalmente, uma ao lado da outra, ao longo de uma linha conhecida como falha de transformação. Geralmente, as falhas transformantes estão no fundo dos oceanos. No continente, a mais conhecida é a falha de San Andreas, localizada na Califórnia, nos Estados Unidos, com cerca de 1.300 quilômetros de comprimento. Essa falha é o limite da placa do Pacífico com a placa norte-americana, que deslizam horizontalmente, uma pela outra, cerca de 5 centímetros ao ano. Então, galerinha, questão de prova, não esqueçam. Limites entre placas tectônicas convergentes, quando as placas se chocam uma sobre a outra. Limites divergentes, quando as placas estão se separando uma da outra. E limites transformantes, quando as placas deslizam uma ao lado da outra. Beleza? Ok, galerinha. Por hoje nós ficamos por aqui. Lembrando que as atividades domiciliares no momento estão sendo enviadas e recebidas através do aplicativo Google Classroom, traduzindo, Google Sala de Aula. Tá? Assistam mais videoaulas no canal do professor Roger no YouTube. Dá um like no vídeo, inscreva-se e clique no sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar num número maior de alunos. Respondam às atividades que vocês estão recebendo e envie através das minhas redes sociais ou do próprio Google Sala de Aula.
Um grande abraço, beijo no coração, até logo, até mais ver, tamo junto, é nóis!